Saudações ortopédicas, sejam bem-vindos novamente a mais um bate-papo científico de alto nível. Aqui estamos nós, seus colegas de plantão, sênior e júnior. Já vai deixando seu like para que este conteúdo chegue a mais pessoas. Comente conosco alguma dúvida ou sugestão. Garanto que os moderadores irão ler tudo. E não se esqueça de compartilhar com seus colegas para depois conversarem, debaterem e se aprofundarem no tema. Isto ajuda a fixar o tema. Esta nossa conversa é um estímulo passivo para você se acostumar com o tema, despertar a curiosidade e verificando quais são as suas dificuldades a vencer. Depois vem o estudo ativo, com os pacientes, estudo de casos e aprofundamento no livro-texto. Ouça quantas vezes for necessário até consolidar na memória, até ter a certeza de que entendeu e de que reteve o suficiente para ensinar ao interno. Ouçam também os áudios da playlist no trânsito, na academia, no plantão ou antes de dormir. Agora, vamos direto ao que interessa. Larga o Instagram, deixa o TikTok, ajusta o fone de ouvido e, sem mais nenhuma distração, vamos diretamente para o nosso tema de hoje, que será fraturas da mão, terceira parte. Então, foco na atenção, senta, que lá vem história. E que história nós temos hoje? Exatamente. Bom, imaginem aquele cenário clássico, na sala de trauma, tipo 3 da manhã, chega um paciente politraumatizado, ou até mesmo uma vítima de queda na neve, sabe? A mão parece ali apenas levemente edemaciada. Mas é aí que mora o perigo, né? Com certeza. Se há um segmento no corpo humano que não perdoa erros milimétricos, é a estrutura metacarpal. Um desvio de apenas 10 graus e o paciente simplesmente perde a capacidade funcional de fechar a mão sem cruzar os dedos. Um desastre funcional completo. E muitas vezes, uma luxação que parece simples no raio-x em AP, ela esconde uma catástrofe articular. Perfeito. Por isso, hoje, o nosso raciocínio clínico exige desmontar a mão de distal para proximal. Nós vamos começar pelas luxações metacarpofalangianas, as MCPs, depois a gente desce para a engenharia de suporte das diáfases e termina nas perigosas luxações carpo-metacarpais, as CMCs. Excelente roteiro, porque a energia de um trauma nunca evapora, sabe? Ela sempre se dissipa através das estruturas de menor resistência. Exato. E quando a gente analisa a articulação MCP, o comportamento biomecânico dita totalmente o padrão de lesão, não é? Dita sim. O polegar, por exemplo, ele não possui aquela contenção lateral robusta dos dedos longos. Então, durante um movimento abrupto de oposição sob estresse... Tipo segurar um bastão de esqui durante uma queda. Isso, clássico. Esse vetor de força impõe uma abdução e um desvio radial extremos. O resultado direto disso é a falência mecânica primária do ligamento colateral ulnar, o famoso LCU. É a gênese da lesão do esquiador. Certo. Mas e nos dedos longos? Porque a biomecânica muda completamente, né? Muda radicalmente. Nos dedos longos, a dissipação de energia é outra. O dedo indicador, por exemplo, frequentemente recebe uma carga direcionada ulnarmente com a articulação em flexão. Isso empurra a base da falange proximal para uma luxação predominantemente dorsal. Nossa, essa diferença de vetores muda absolutamente tudo na propedêutica de emergência. O polegar cede em abdução abrindo a margem ulnar e o indicador salta para o dorso da mão. Exatamente. Mas o grande terror da propedêutica armada e das próprias provas do TEOT é o exame físico imediato. É muito comum a gente ver colegas no plantão testando a frouxidão capsuloligar da MCP, puxando o dedo em extensão completa. Ah, sim. Porque parece mais fácil estabilizar a articulação assim, né? Mas é um erro propedêutico clássico. Gera muito falso negativo, né? Incontáveis falsos negativos. Em extensão completa, os ligamentos colaterais acessórios estão sob tensão máxima. Isso mascara completamente a ruptura do ligamento principal. Entendi. Então a articulação fica falsamente estável. Exato.
A literatura biomecânica é implacável nisso. O teste de estresse em varo e valgo exige que a articulação MCP esteja posicionada rigorosamente entre 30 e 40 graus de flexão. Só nessa angulação. Sim, por causa do formato trapezoidal da cabeça do metacarpo. É só entre 30 e 40 graus que o ligamento colateral próprio atinge a sua tensão primária. Ah, perfeito. E qual é o parâmetro de assimetria que os ortopedistas devem buscar? Se sob estresse houver uma simetria maior que 15 graus de abertura em comparação ao dígito contralateral sadio, aí diagnostica-se uma ruptura completa, uma lesão grau 3. Grau 3, indicação clássica. E, claro, esse exame físico minucioso não isenta a busca por soluções de continuidade articulares ocultas na cabeça do metacarpo, que frequentemente acompanham esse trauma cápsulo-ligamentar. De forma alguma. E para essas soluções de continuidade articulares traiçoeiras, a radiografia em AP e perfil raramente é suficiente. Pois é, sobrepõe tudo. Aí entra a incidência de Bruerton, correto? É obrigatório solicitar incidência de Bruerton. O técnico posiciona o dorso dos dedos plano no chassi, flexiona a articulação MCP a exatos 65 graus. 65 graus, memorizem isso, colegas. Exato. E o grande segredo anatômico. Angula a ampola de raio-x 15 graus de ulnar para a radial. Só com essa triangulação, a cabeça do metacarpo se projeta livre da sobreposição da própria diáfise. Excelente dica técnica. Agora, voltando ao polegar e ao exame de frouxidão, tem uma situação onde diagnosticar o grau 3 muda o destino biológico do paciente. Estou falando da lesão de Stenner. A temida lesão de Stenner. É porque uma barreira mecânica que transforma o tratamento conservador com gesso numa perda de tempo inútil, né? Totalmente inútil. O mecanismo patogênico da lesão de Stenner inviabiliza qualquer esperança de cicatrização natural. Como que o tecido mole sabota a cicatrização nesse caso? Bom, após a ruptura completa do LCU na sua inserção distal lá na falange proximal, o coto do ligamento sofre uma retração e durante essa retração a aponeurose do músculo adutor do polegar simplesmente desliza e se interpõe exatamente entre o ligamento roto e o seu leito ósseo original. Cria um bloqueio biológico impenetrável. Perfeito, impenetrável. Clinicamente, palpar essa interposição exige um examinador muito experiente, mas a frouxidão da O3 isolada já levanta a suspeita forte. E aí a conduta passa a ser estritamente cirúrgica. É uma indicação cirúrgica absoluta, reparo aberto ou reinserção cruenta com âncoras. Tentar um manejo incruento garantir instabilidade crônica, dor no movimento de pinça e, claro, uma degeneração condral acelerada. É o cenário clássico onde a anatomia joga contra a gente. E por falar em tecido mole bloqueando a redução, o dedo irredutível de Kaplan no indicador é um pesadelo à parte no plantão. Ah, o dedo de Kaplan é um desafio anatômico fascinante. E eu gosto muito da analogia de um nó de forca. A cabeça do metacarpo perfura as estruturas palmais, sofre uma herniação e fica literalmente enforcada ali. Eu sei que o tendão flexor desliza para o lado ulnar e o lumbrical vai para o lado radial, formando as paredes laterais. Mas o que trava por cima e por baixo para impedir que o colega simplesmente puxe o dedo e reduza a luxação incruentamente? Essa é a armadilha. A tentativa de tração longitudinal é o pior erro possível nesse cenário. Só aperta o laço, né? Exatamente. Aperta ainda mais esse nó de forca. Emanuel Kaplan mapeou esse estrangulamento perfeitamente. A placa volar sofre ruptura na sua fixação proximal, membranosa e roda. Ela se interpõe dorsalmente à cabeça do metacarpo. Certo. Esse é o teto do bloqueio. Isso. E além das paredes laterais que você citou, formadas pelo tendão flexor e pelo lumbrical, o bloqueio distal é cimentado pelo ligamento natatório, que atua como um tirante transversal extremamente tenso. E na parte proximal? Proximalmente, o limite é o ligamento transverso superficial metacarpal. O colo do metacarpo fica enjaulado numa caixa rígida de tecidos moles. Nossa, então a decisão tática da via de acesso cirúrgico se torna um dilema ético quase. Porque, pensando bem, sabendo que o colo está estrangulado lá na região palmar,
A intuição do cirurgião grita para abrir uma via volar, aliviar a tensão cortando as estruturas e soltar a cabeça óssea. A intuição engana. Pois é, porque os nervos digitais estão esticados como cordas de violino bem ali em cima da deformidade, não estão? Estão. A via volar oferece um risco iatrogênico altíssimo. As estruturas neurovasculares superficiais estão completamente distorcidas pela luxação e repousam diretamente sobre a cabeça do metacarpo herniada. Um corte rápido ali e é secção nervosa na certa. Exatamente. Por isso, o acesso dorsal é o padrão ouro de segurança para provas de título e para a vida. Abordando pelo dorso da mão, o feixe neurovascular fica distante e protegido no assoalho palmar. E como é a liberação por essa via dorsal? Incisa-se a cápsula dorsal, expõe-se a placa volar que está lá, patologicamente interposta, e realiza-se uma bissecção longitudinal nela. Ao dividir a placa no meio, o nó afrouxa e a cabeça metacarpal retorna suavemente ao seu leito. Brilhante. A volar permite a liberação direta da polia A1, o que teoricamente relaxa o tendão flexor uneralizado. Mas o risco inaceitável de secção nervosa torna a via dorsal a resposta correta e mais elegante. Perfeito. Bom, se esse complexo cápsulo-ligamentar resiste e não luxa, a força axial viaja inevitavelmente para a estrutura de sustentação subindo a um nível anatômico. Entramos agora no domínio da diáfise e do colo dos metacarpos. A transição natural das forças. E aqui a arquitetura muda de articulações em dobradiça para um sistema robusto de pilares. Dá para visualizar a mão não como uma tábua reta, mas como um autêntico arco romano, sabe? Uma ótima analogia biomecânica. O terceiro metacarpo é a pedra angular, rígida, bem no centro. Mas a dúvida que sempre surge é: por que os dedos da borda, o indicador e o mínimo, colapsam com tanta facilidade sob impacto? Eles exigem mesa de cirurgia muito mais rápido que os centrais. A própria mecânica do arco romano explica a vulnerabilidade das bordas. O terceiro e o quarto metacarpos são fortemente amarrados distalmente pelos ligamentos intermetacarpais transversos profundos. Criando aquele bloco de proteção bilateral. Exato. Já o segundo e o quinto metacarpos são pilares periféricos sem esse suporte duplo. Isso permite que qualquer força compressiva, qualquer trauma axial, resulte em encurtamentos massivos ou angulações severas. Entendi. Falta o tirante lateral neles. Sim. E outro fator crítico na biomecânica metacarpal é o efeito Kahn. É fundamental entender que a cabeça do metacarpo não é esférica. Ela é trapezoidal no plano coronal, sendo muito mais larga na porção palmar. Esse efeito Kahn dita a regra de ouro da imobilização, não é? Dita, para impedir que os ligamentos colaterais encurtem e causem uma contratura em extensão permanente, a mão deve ser imobilizada na posição Intrinsic Plus. Que seria a articulação MCP a 70 a 90 graus de flexão. Rigorosamente. Só assim, a porção larga da cabeça metacarpal tensiona o ligamento ao máximo durante a fase de cicatrização. Maravilha. Mas, imaginando aquele paciente que chega de madrugada com o metacarpo que, por olho destreinado, está só um pouquinho torto. Qual é o limite real? Onde traçamos a linha divisória milimétrica entre o tratamento conservador e a fixação cirúrgica por osteossíntese? Os critérios radiográficos são matemáticos e inflexíveis, colega. O encurtamento ósseo compromete o mecanismo tendíneo extensor intrínseco de forma direta. Qual é a proporção exata? Cada 2 milímetros de perda de comprimento na diáfise resulta em 7 graus de lag extensor. 7 graus. É muita perda de extensão para tão pouco osso. Bastante. Por isso, o limite máximo tolerável de encurtamento é de apenas 5 a 6 milímetros. Acima disso, o paciente perde a capacidade de extensão ativa completa. E quanto à angulação sagital? Aquela com ápice tipicamente dorsal. O ápice é dorsal justamente devido à força deformatória dos músculos intrínsecos. E aí nós temos um gradiente de tolerância. O indicador e o dedo médio toleram ângulos muito pequenos, menores que 10 graus. Quase nada. O anelar já suporta até 25 graus.
E o quinto metacarpo, o famoso sítio da fratura do boxeador, ele possui uma articulação carpo-metacarpal altamente móvel na base, que compensa a deformidade. Então ele tolera bem mais. Muito mais, tolerando até 45 a 50 graus de angulação sagital sem prejuízo funcional grave. É uma margem impressionante para o quinto dedo. Mas e a má rotação? Porque, diferente da angulação no plano sagital, qualquer leve espiral no osso parece desencadear um desastre na cascata de movimento. Aquele cruzamento dos dedos apontando para fora do tubérculo do escafoide, né? Isso, exatamente. Para má rotação diafisária, a tolerância é rigorosamente zero. Zero tolerância. Zero. Um desvio rotacional que exceda 10 graus provoca inevitavelmente o scissoring, o cruzamento digital durante a flexão. Nenhuma compensação articular resolve isso. A redução cruenta torna-se mandatória. E nas fraturas do colo do quinto metacarpo que estão dentro dos limites aceitáveis, qual é a conduta para a redução incruenta? O tratamento de escolha envolve a manobra de Jazz. O cirurgião posiciona as articulações PIP e MCP a exatos 90 graus de flexão. Isso trava todo o sistema. Trava. Essa posição tensiona os ligamentos colaterais e transforma a falange proximal em uma alavanca rígida. Aí, aplica-se um vetor de força dorsal na face palmar da falange proximal, desangulando o ápice dorsal da fratura. Usando o próprio dedo do paciente como um joystick estrutural. Exato. E se a deformidade persistir ou for instável, avança-se para fixação. Fios de Kitchener transversos ou intramedulares retrógrados, parafusos de compressão ou osteossíntese formal com placa. E vale fazer uma ressalva vital sobre o manejo de partes moles. É interessante notar que soluções de continuidade expostas de metacarpo, classificadas como Gustilo 1 e 2, possuem taxas de infecção surpreendentemente baixas. Sim, desde que o desbridamento e a lavagem exaustiva sejam feitos precocemente no próprio pronto-socorro. Exato. O tecido palmar espesso e o suprimento sanguíneo abundante ajudam muito, embora a gente saiba que o tabagismo seja o grande inimigo da consolidação nessas fraturas de mão. Com certeza. O tabagismo eleva muito as taxas de pseudoartrose. Bom, agora descendo mais ainda a ladeira estrutural, de distal para proximal. As forças que sobrevivem ao colo e à diáfise vão inevitavelmente colidir na base da mão. Chegamos às articulações carpo-metacarpais, as nossas CMCs. Onde a falta de restrições ósseas no quarto, quinto e primeiro raios convida à catástrofe articular. O grande perigo aqui é o risco de luxação invisível. Como colega clínico, no plantão, pode suspeitar de uma lesão destrutiva na CMC, tipo um Bennett reverso, sem nem olhar o raio-x em AP. A inspeção visual detalhada da topografia da mão revela o trauma. A perda da altura da junta, o famoso sinal do knuckle height, é gritante. O raio do quinto metacarpo encurta abruptamente. Fica visivelmente rebaixado. Sim, e associado a isso, ocorre a extrusão dorsal da base do osso, formando um degrau palpável e muito visível no dorso do carpo. É a conhecida shelf deformity. E aí, na hora de pedir a enguagem, o raio-x simples engana. Engana demais. O raio-x em AP e perfil falha miseravelmente devido à sobreposição dos ossos do carpo. É obrigatória a radiografia oblíqua pronada a 30 graus para evidenciar a incongruência das CMCs do anelar e do dedo mínimo. E no polegar? O mesmo rigor. Exige-se a incidência de Roberts, que é um AP verdadeiro, para avaliar a integridade da cela na base do primeiro metacarpo. Em casos de fratura, luxação múltipla, a tomografia computadorizada é o padrão para o planejamento. Perfeito. E já que chegamos na base do polegar, precisamos destrinchar o caos biomecânico que é a fratura de Bennett. Não é apenas uma fratura óssea, é uma autêntica guerra de tração muscular rasgando a articulação. Quem puxa o quê nessa deformidade clássica? A fratura de Bennett ilustra a vitória da força muscular sobre a anatomia contida. Ocorre uma solução de continuidade intraarticular na margem volar e ulnar da base do primeiro metacarpo. E esse fragmento fica parado, né? Fica. O pequeno fragmento ósseo permanece firmemente contido e ancorado no carpo graças ao robusto ligamento oblíquo palmar,
O problema é o resto do osso. O que acontece com a diáfise? O resto da diáfise metacarpal fica à mercê das forças deformantes. O tendão do abdutor longo do polegar, o APR, traciona a base proximalmente e em direção radial. E tem o adutor também. Exatamente. Simultaneamente, o adutor do polegar impõe um momento distal de supinação na diáfise. A estabilização disso geralmente exige uma redução incruenta e pinagem percutânea, o nosso CRPP. Passando os fios de Kirchner. Isso, fixando o primeiro metacarpo diretamente no trapézio ou transfixando no segundo metacarpo para neutralizar esses vetores musculares. Mas a pinagem percutânea tem um limite geométrico de eficácia na preservação articular, certo? E se a energia do trauma for muito maior, pulverizando a superfície articular num padrão em Y ou em T, configurando a clássica e temida fratura de Rolando? O divisor de águas técnico em provas e na prática é o envolvimento de 25% da superfície articular. 25% é o número mágico. Sim. Se a fratura de Bennett excede esse limite ou apresenta um step-off irredutível, a osteossíntese aberta, redução cruenta através da via de Wagner com parafusos de tração, torna-se a indicação formal. E no caso da Rolando? A fratura de Rolando representa o extremo desse espectro. Denota alta energia, cominuição articular severa e colapso da célula. O manejo percutâneo não oferece sustentação estrutural para uma articulação pulverizada. Exige-se redução cruenta e fixação interna rígida, OR-IF, com placas para tentar restaurar a congruência. Entendi. E o mesmo princípio de forças deformantes ocorre na base do quinto metacarpo, que é a chamada fratura de Bennett reversa, não é? Perfeito. Na Bennett reversa, a base do quinto metacarpo sofre avulsão e o tendão do extensor ulnar do carpo, o ECU, traciona a diáfise proximal e dorsalmente. Uma migração pesada. E a conta por ignorar essa precisão articular na mão, seja no polegar ou no quinto dedo, sempre chega em forma de degeneração condral rápida e artrose pós-traumática dormente. Sempre chega. E é uma dor incapacitante. Na base do polegar, a fusão ou artrodese é muito tolerada funcionalmente. Mas fundir a base do quinto metacarpo destrói a cascata natural de agarre da mão ulnar. O paciente não consegue fechar a mão com força em volta de um martelo ou de uma raquete de tênis, sabe? É um prejuízo ocupacional enorme. Uma artrodese rígida na articulação CMC do quinto dedo compromete até 30 graus de mobilidade flexo-extensora adaptativa. Essa mobilidade é essencial para a apreensão de força. E qual é a opção de salvamento quando a artrose já se instalou lá na CMC do mínimo? Como técnica de salvamento avançada para degeneração condral crônica, recorre-se à artroplastia de Dubert. Como funciona o princípio anatômico dela? É muito engenhoso. Resseca-se a base artrósica e dolorosa do quinto metacarpo, que é a fonte da dor. Em seguida, realiza-se a fusão da sua metáfise residual diretamente na diáfise do quarto metacarpo adjacente. Ah, então você pendura o quinto no quarto osso. Exatamente. Transforma-se dois ossos móveis independentes em um pilar conjunto em formato de Y invertido. Alivia-se a dor articular da CMC sem sacrificar completamente a cascata de movimento ulnar da mão. Sensacional. Bom, foi uma verdadeira avalanche de biomecânica. Chegamos agora à nossa sessão de encerramento acadêmico, os 15 take-home messages. O ouro para os residentes. Exato. São os pontos fundamentais, vitais para o raciocínio clínico da prova do TELT e para o pronto-socorro imediato. Vamos declarar esses conceitos no rally rápido para fixação dos colegas. Começamos. Número 1. A força deformante em abdução e desvio radial no polegar causa lesão primária do ligamento colateral ulnar, o Skierstamb. Número 2. A lesão de Stenner é caracterizada pela interposição patológica da aponeurose do músculo adutor do polegar, sendo contraindicação absoluta o tratamento conservador. Perfeito. Número 3. O teste de frouxidão da MCP deve ser realizado entre 30 e 40 graus de flexão para tensionar o ligamento colateral próprio. Uma simetria maior que 15 graus confirma a ruptura completa. Número 4. Na luxação irredutível do indicador, o dedo de Kaplan, o colo do metacarpo é estrangulado pela placa volar interposta dorsalmente, tendão flexor, lumbrical, ligamento transverso e ligamento natatório.
Muito bom. Número 5. A incidência radiográfica de Bruerton, com a MCP flexionada a 65 graus e raio com desvio uno-radial de 15 graus, é mandatória para identificar fraturas ocultas da cabeça do metacarpo. Número 6. O encurtamento do metacarpo afeta a biomecânica tendínea diretamente. Cada 2 milímetros de perda óssea resulta em 7 graus de lag extensor. Tolerância limite de 5 a 6 milímetros. Número 7. A tolerância de angulação sagital diafisária tem um gradiente rádio-unar. O indicador tolera menos de 10 graus, enquanto o mínimo tolera até 45 a 50 graus de ápice dorsal. Número 8. A tolerância zero para má rotação. Desvios maiores que 10 graus ou scissoring, o cruzamento digital, indicam redução cirúrgica obrigatória. Excelente. Número 9. A redução incruenta de fraturas do colo do metacarpo deve ser realizada através da manobra de Jazz, alavancando a falange proximal com a pipa em flexão de 90 graus. Número 10. A posição de Intrinsic Plus com MCP a 70 a 90 graus de flexão é essencial na imobilização, porque o efeito QEM da cabeça metacarpal tensiona os ligamentos colaterais e previne o encurtamento cicatricial. Estamos quase lá. Número 11. A incidência radiográfica oblíqua pronada a 30 graus é a ferramenta radiológica definitiva para descartar luxação das articulações CMC do quarto e quinto dedos. Número 12. Na fratura de Bennett, a anatomia deforma-se vetorialmente. O ligamento oblíquo palmar retém o fragmento volar ulnar, enquanto o APL e o adutor subluxam o resto do metacarpo. Número 13. A fratura de Rolando denota cominuição intraarticular de alta energia padrão Y ou T. O acometimento maior que 25% da superfície exige osteossíntese ORIF. Número 14. A fratura de Bennett reversa afeta a base do quinto metacarpo, com migração dorsal diafisária severa pela ação do extensor ulnar do carpo, o ECU. E fechando, número 15, complicações crônicas por degeneração condral da CMC do mínimo tem como opção técnica de salvamento a artroplastia de Dubert, baseada na ressecção e fusão, baseada no quarto metacarpo. Uma revisão completa e cirúrgica da mão. Sem dúvida. Um arsenal técnico denso e, para deixar um último questionamento aos colegas ortopedistas, diante da crescente utilização de parafusos intramedulares de compressão sem cabeça para as fraturas diafisárias transversas dos metacarpos, como equilibrar o risco real de violação iatrogênica da cartilagem articular da MCP contra o benefício inegável da mobilização e reabilitação precoce? Qual será o verdadeiro preço biológico dessa invasão articular a longo prazo? Fica a reflexão anatômica profunda para o seu próximo caso no centro cirúrgico. É um balanço que a evidência ainda está refinando. Com certeza. Bem, por enquanto é só, pessoal. Hasta la vista. We will be back. Bye bye.